Olá, pessoal, que saudade de vocês! Hoje iniciaremos o volume 3 da apostila de língua portuguesa. Espero que vocês estejam bem e agora estudaremos das páginas 5 até a 15, tá bom? Caprichem, arrasem e saibam que nós, professores, estamos morrendo de saudade de vocês. Em breve, se Deus quiser, estaremos juntos. Vamos lá estudar, pessoal? Abram sua apostila lá na página 5, hein? Um grande beijo! Olá, pessoal! Então, como eu estava falando, nós iremos começar a nossa apostila volume 3, não é? E hoje das páginas 5 até a 15, onde tem jogo, tem regras, tá bom? Vamos lá? Então, olha lá, andando com a nossa apostilinha, página por página. Sem a apostila não adianta, né, gente? Você tem que pegar a sua apostila, você tem que abrir sua apostila. Olha lá as criancinhas brincando, né? Porque a temática, onde tem jogo, tem regras, tem ordem, não é? Então, vamos lá? Bom, roda de conversa. Com os colegas, responda às questões a seguir. Você sabe a diferença entre brincar e jogar? Que tipo de jogo que você mais gosta? Você costuma ler as regras para iniciar um jogo? Combina sempre as regras com quem vai jogar? Alguém da sua casa joga com você? Você já acessou algum site para ler as regras de um jogo? Eu acho que esse período que vocês estão em casa deu mais tempo para vocês brincarem e jogarem, né? Então, dá para vocês responderem essas questões, inclusive essa de xizinho embaixo. E depois você vai desenhar, ó, represente o jogo que você mais gosta, ok? Texto instrucional. O que é uma instrução, gente? É você ensinar o outro a fazer alguma coisa, né? Leia o texto silenciosamente e em seguida complete o título com o nome do jogo. Então, olha lá. Como jogar ou, né, escrito por Helena Morelli. Vocês vão primeiro ler esse texto. Tem lá, ó, material, local e tempo, modo de jogar e vão completar o título sobre o que será que eles estão falando nesse texto instrucional, não é? Ele está ensinando a jogar, certo? Aí tem as questões, ó. Assinale X nas respostas corretas, lendo as regras. Você conseguiu descobrir qual é o jogo? Em que momento da leitura descobriu de que jogo são essas regras? Você descobriu logo no começo, no meio ou só no finalzinho? Esse texto foi retirado de um site que está lá no finalzinho. Leia a referência e circule o nome do jogo. Releia o título original do texto e responda as questões. Então, ó, como jogar queimado ou caçador é o nome original. Lá em cima, você podia pôr qualquer outro nome relacionado ao texto, tá bom, gente? Mas o nome dele de verdade é Como Jogar Queimada ou Caçador. Aí, ó, pinte o sinal de pontuação e assinale como ele se chama. Esses 3 pontinhos que estão depois da palavra caçador, ele se chama como, certo? Depois, as reticências que aparecem no título significam que, além da queimada ou caçador, esse jogo tem outros nomes ou só é conhecido por esses nomes? 5. Releia essa informação. Também é conhecido como caçador, jogo do mata, queimado. É um jogo muito popular entre crianças e adolescentes. Nos Estados Unidos é chamado de dodgeball ou dodgeball, melhor dizendo, dodgeball, tá? Como é chamado esse jogo na região que você mora? Aí, ó, B, ó. Pesquise como é chamado esse jogo nos estados do Brasil e anote as informações no mapa disponível lá no material de apoio. Vai ter que ir lá no final, pegar e preencher. Aguarde as orientações do professor para realizar a leitura em voz alta, certo? Como eu não tô pertinho, você vai ler para quem estiver aí pertinho. Se é a mamãe, se é o papai, se é a vovó, se são os irmãos, tá bom? 7.
O texto Como Jogar Queimado ou Caçador foi organizado em 3 partes. Então, olha lá, 3 partes, que é o começo, o meio e o fim. Localize e copie os subtítulos, ou seja, a partezinha que vem embaixo do título de cada uma das partes do texto. A que apresenta o material a ser utilizado, a que fornece as regras, você vai copiar a linha de baixo, e a que explica onde é jogado. Então, eu tenho o título, o subtítulo é a linha de baixo que você vai copiar. A linha de baixo que está falando do material, a linha de baixo que está falando sobre as regras do jogo e a linha de baixo que está falando sobre onde é jogado e o tempo de execução do jogo. Daí, vocês vão assinalar o modelo que apresenta a estrutura do texto, como jogar queimado ou caçador. Primeiro vem o modo de jogar, primeiro vem o material e o tempo, ou primeiro vem o local e o tempo, depois o modo de jogar, depois o material, ou primeiro vem o material, depois o local e o tempo, depois o modo de jogar. Aí, olha, continuando, exercício 8, releia a parte referente ao material necessário para a realização do jogo e assinale X nas alternativas corretas. A bola recomendada para a realização do jogo deve ser qual tipo de bola, gente? Põe um xizinho do lado. A bola indicada como ideal é qual? Qual tipo de bola? Põe um xizinho do lado. Vocês estão vendo que é só interpretação de texto isso aqui? Olha lá. Releia o trecho que explica como deve ser a bola e vai responder as questões, certo? Depois, leia esse outro trecho e sublinhe o que aparece entre parênteses. Passa um traço embaixo naquilo que está entre parênteses. O que o trecho entre parênteses explica? Qual dos materiais indicados você utilizaria para marcar a quadra em um terreno com calçamento e em um terreno de chão batido? O que você usaria para marcar o chão? Certo? Releia a parte referente ao local indicado para a realização do jogo e realize as atividades. Circule os sinais de pontuação, vírgula, ponto final, 2 pontos, reticências, interrogação, exclamação, tá? Então, de amarelinho que anuncia algo, o de azulzinho utilizado para separar elementos, ou seja, partes de uma enumeração. E de verdinho, o sinal que encerra uma ideia, tá? Daí vai responder as questões depois. Releia essa parte referente ao tempo e vai responder quais são as 2 possibilidades de definir o tempo do jogo e copia a palavra que expressa a possibilidade de escolha entre uma ou outra forma de definir o jogo. Depois a 13, olha lá. Desenha a quadra de acordo com a descrição do texto. Como que está sendo explicado no texto? Você vai desenhar a quadra. Bem bonitinho, viu, gente? Bem lindo, tá? De 5º ano, tá bom? Reescreva a informação a seguir substituindo a palavra, trocando a palavra números por outra de igual sentido e vai responder o A e o B com xizinho. A 15. Leia a orientação a seguir sobre como, quem inicia o jogo e vai assinalar as alternativas corretas. Depois, releia esse trecho, depois faça o que se pede. Sublinhe o que aparece entre parênteses. Depois que você sublinhou, o que o texto entre parênteses está explicando? Queimar é o mesmo que? Reescreva o trecho em destaque, substituindo a palavra estes por aquela que está se referindo. Releia o trecho e reescreva a parte sublinhada, recuperando a palavra isso, o que a palavra isso está substituindo. Faça as adaptações necessárias. Tudo bem? Depois você vai ver o que é isso. Caso isso aconteça, o time que está com a bola, os jogadores a perdem para o time adversário. Então, isso é o quê? Pisar, nas linhas que demarcam a quadra. Depois, releia esse trecho e faça o que se pede.
vai reler o trechinho amarelinho e vai escrever a quem as palavras em destaque estão se referindo. Ou seja, do que elas estão falando, as palavrinhas que estão grifadas. 19, faz um X nas respostas corretas. Leia o quadrinho amarelinho e assinale a resposta correta. 20, releia este trecho. Jogador queimado tem que ir para trás da linha que marca o limite final da quadra adversária, chamada de prisão ou cemitério, e jogar a bola de lá para o seu próprio time. E ainda pode jogar, mas somente se a bola cair dentro do cemitério, pois não podem sair dessa área. De lá, ele pode acertar os adversários ou jogar a bola de volta para os colegas. Se o jogador queimado conseguir queimar um adversário, ele pode voltar a jogar dentro de sua área. Então, olha lá, as respostas estão neste trechinho, tá bom? Localize as palavras prisão e cemitério, né? Por que tá entre aspas, gente? A palavra prisão e cemitério. Depois assim, ó, reescreva os trechos a seguir, substituindo as palavras destacadas por aquelas às quais se referem. 21. Releia o trecho e faça o que se pede. Há uma versão simplificada em que o jogador queimado passa simplesmente a jogar no time adversário. Sublinhe, ou seja, grife a palavra versão. O que ela significa? Aí tem lá no dicionário, certo? Tudo bem? E aí nós vamos para a parte de conjunções que nós já estudamos no volume 2, certo? Aquelas que dão ideia de adição, alternativa, oposição, ideias contrárias. Vocês lembram disso? Então, olha lá, ó, pintar coloridinho nos trechos, qual de amarelinho o que expressa a ideia de adição ou soma, de azulzinho que expressa a ideia de oposição ao contraste, de verdinho, conclusão ou de vermelhinho, explicação. As conjunções ajudam na construção de sentido, ao estabelecer diferentes relações. Muito bem! Olha as relações: adição, oposição, alternância, conclusão e explicação. Bom, polissemia. O que é polissemia? Polissemia são os vários sentidos de uma palavra. Por exemplo, manga. Pode ser manga de blusa, manga de comer, certo? Então, aqui queimar. Queimar pode ser por fogo. Mas pode ser o quê, gente? Você judiar de alguém, você zoar alguém, ou o objetivo desse jogo, né, que é você inutilizar um adversário, não é? Então, polissemia são os vários sentidos de uma mesma palavra, certo? Tudo bem? Aí tem as atividades e vocês vão criar um texto instrucional sobre, olha aqui, ó. Você e seus colegas produzirão um vídeo para ensinar diferentes versões do jogo Queimada a outras crianças, tá? Se você conseguir fazer esse vídeo, muito bem, tá? Ensinando a fazer o jogo da queimada. Você manda pra Pro, você posta lá no Face, marca Pro, você manda no Zap da professora que atende pelo Zap, você manda no Positivo On das professoras que trabalham com Positivo On. Mas se você não conseguir, eu quero que você faça no caderno um texto instruindo as pessoas sobre um jogo que você preferir, tá bom? Eu vou dar essa alternativa para vocês. Tudo bem? Ok? Então, gente, chegamos aqui na página 17, falamos sobre regras, sobre textos instrucionais, falamos sobre a importância de estarmos mostrando o caminho do jogo, no caso aqui, né, que nós falamos sobre o jogo, tá bom? E que tem várias etapas, sinais de pontuação para eu fazer um texto instrucional, não é de qualquer jeito. Então,
Bora caprichar, respostas completas, letra bonita. Se a letra estiver feia, eu vou pedir para apagar e fazer tudo de novo, hein, gente? Vamos caprichar e logo mais tem a correção para vocês. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau, gente!